João, capítulo 6, versículo 36 e 37. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre rejeição. Rejeição é um assunto muito vasto, né? Eu sei aqui, só de olhar, nessa primeira fileira aqui, eu tenho duas especialistas nessa área, né? São duas psicólogas, então eu vou ter que pedir licença para elas, para tratar de um dos assuntos que os psicólogos mais conversam entre si, que eles mais estudam, porque isto gera uma série de conflitos internos. E olha, esta palavra certamente é para você, esta palavra certamente é para mim. Guardem todos, eu não creio que nenhum dos presentes aqui nunca tenha passado por um processo de rejeição, ou pior, não esteja neste momento passando por um processo de rejeição. Então, Deus vai falar conosco essa noite, e eu tenho fé em nome de Jesus, que Ele vai dizer um pouco para nós o que está assolando as pessoas. A rejeição sempre existiu, sempre pessoas foram rejeitadas em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as classes sociais, em todos os grupos, os indivíduos, as empresas, as escolas. Sempre nós temos pessoas que reclamam estarem sofrendo de algum tipo de rejeição. Pessoas que sofrem rejeição, ou que estão num processo de rejeição, ou que têm um histórico de rejeição do passado, recente ou distante. Essas pessoas desenvolvem pelo menos dois tipos de transtornos assim bastante comuns: depressão e ansiedade. Não estou dizendo que só depressão que só o fato de ter rejeição é que vai gerar uma depressão. Não é isso. Estou dizendo que pessoas que têm rejeição podem desenvolver uma depressão, podem desenvolver um transtorno de ansiedade. E nunca se falou tanto em remédios ansiolíticos, tanto em remédios que tratam esses tipos de transtornos como agora. Você vai observar, até aqui na cidade mais próxima, vocês podem observar que o número de farmácias que abriram nos últimos tempos é um negócio de doido. As pessoas estão parando de comer, de ir no restaurante, de comprar uma roupa, porque agora as boutiques mais belas, as mais arrumadas, são mais farmácias, não é? Cada esquina que você passa tem uma farmácia, elas parecem mais parque de diversão. As pessoas passam muito tempo lá dentro, né? Em outros locais, nos Estados Unidos, por exemplo, as farmácias parecem playgrounds, assim, sabe? As pessoas entram ali, tem de tudo lá dentro. Você passa ali um momento de lazer, muito entre aspas, né? Passa um período ali de entretenimento no meio dos remédios. É isso que nós estamos vivendo. Parece que quanto mais pessoas são diagnosticadas com esses tipos de transtornos, mais remédios aparecem. Então, o que é, na verdade, rejeição? Rejeição, de acordo com a psicologia, significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. É uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Quem aqui nunca foi rejeitado? A gente já começa a ser rejeitado logo de pequeno, né? Onde é que acontece a rejeição? Onde é que isso se dá? Em todos os lugares. Onde é que você pode ser rejeitado? Na família, dentro de casa. Você pode ser rejeitado na rua pelos seus vizinhos. Pode ser rejeitado na escola. Pode ser rejeitado da faculdade, no emprego, dentro da igreja. Se você é feio demais, ou alguém te acha feio, você vai ser rejeitado porque não tem a beleza que aquelas pessoas querem que você tivesse. Se você fala de um jeito estranho, se você
é muito inteligente, você vai ser rejeitado, vai ser chamado de CDF. Se você é menos inteligente e mais simples, você vai ser rejeitado de alguma forma. E uma coisa que muita gente não percebe: todo mundo rejeita. Todo mundo que é rejeitado, rejeita pessoas também, né? Eu imagino se, desculpem essa analogia meio tosca aqui, meio simplória, mas imagine se cada tomate da feira fosse uma pessoa. Quantas vezes você escolhe um tomate e rejeita os outros, né? E na vida, na relação interpessoal, isso acontece muito. A gente escolhe pessoas. Eu vi uma animação tempos atrás de como a vida da internet, como as redes sociais, como os smartphones estão mudando o jeito das pessoas se relacionarem. E eu percebia, e naquela ilustração havia uma moça sentada e na frente dela havia um rapaz, e ela não conversava com ele, ela olhava para o celular, o desenho animado. E quando ele falava duas palavras, ela virava a página do celular e mudava de pessoa. A pessoa, entrava outro rapaz e ela não gostava, mudava, como se trocasse uma página, como se estivesse trocando os seus stories e não estivesse interessado no que estava lendo. Então você vai trocando, e as pessoas estão trazendo isso para a vida real. As pessoas estão trocando as suas amizades das maneiras mais banais, porque parece que hoje é muito fácil você trocar um amigo pelo outro, basta virar uma página, passe o próximo. Qual é o próximo da lista? Só que o que mais nos assusta é que quando você faz isso, e pessoas fazem isso com você também. Então, eu não quero ser duro com você que está se sentindo rejeitado hoje, ou carrega em si um drama de uma rejeição. Eu não vou minimizar essa dor, até porque o nosso assunto hoje é sobre isso. Mas a verdade é, você se sente rejeitado, mas se você puxar pela sua memória, você vai ver que já rejeitou muita gente também. E falando um pouco sobre mim aqui, porque deve ser a mesma história de outros aqui. Eu me lembro que quando eu estava na escola, muito antes de conhecer amor, quando eu estudava na escola, quando eu era um pré-adolescente, eu era assim, o mestre em gostar da menina que não gostava de mim. Eu só escolhia a menina que não gostava de mim. E se eu soubesse que alguma menina estava gostando de mim, não sei porquê, mas eu dava um jeito de passar a gostar de outra, para ver se a outra não gostava de mim, porque parece que era bom ser rejeitado. Eu não sei se tem aqui algumas crianças, adolescentes que passam isso na escola, que olha pro menino e acha ele lindo, e ele não está nem aí para você, hein? Vocês não sentem assim não? Os meninos aqui olham para a menina e parece que é tão estranho. Parece que quando a menina fala assim: e aí, fulano está gostando de você, você falou que gostava dele, agora não gosto mais não, agora eu gosto do outro. É porque o outro não gosta dela. Parece que quando a gente descobre que a pessoa que a gente gosta passa a gostar da gente também, a gente quer outro que não gosta. Então isso nos dá a entender que o ser humano tem uma atitude meio estranha, meio funesta, de gostar das coisas ou das pessoas que não gostam delas, não gostam de nós. Crianças, adolescentes passarem por esta experiência, eu acho normal. O problema é quando isso vai para a vida adulta. Você deseja uma pessoa, você namora uma pessoa, você ama aquela pessoa, e quando casa, aquela pessoa é sua, está com você, você simplesmente fala assim: eu quero outra. Essa gosta de mim, eu quero uma que não goste. E aí as pessoas vão trocando seus relacionamentos, como se troca uma página do celular, do seu notebook. Esse sentimento de rejeição, nós vamos deixar claro que sentir-se rejeitado, ou ser de fato rejeitado,
faz parte da vida. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: você se sente rejeitado, não estou dizendo que é certo alguém rejeitar o outro, não estou dizendo que se você deve procurar pessoas que te rejeitem, não estou dizendo isso, só estou dizendo que, bom ou ruim, ser rejeitado faz parte da vida. Não é exatamente aquilo que a gente quer. Algumas vezes, e eu creio que eu digo isso apontando para mim, mas eu tenho certeza que isso faz parte da vida de muita gente. Vocês já fizeram uma entrevista de emprego e acharam que foram muito bem na entrevista de emprego, e de repente sai o resultado e você é rejeitado, e o seu concorrente toma sua vaga, porque alguém preferiu o outro em seu lugar. É um sentimento horrível, é um sentimento péssimo. Você ser trocado por alguém faz você pensar que as suas habilidades, que as suas qualidades são frágeis, ou não são suficientes para atrair nas outras pessoas o desejo de estar com você. Agora, meus irmãos, vamos falar sobre a rejeição do ponto de vista bíblico. Vamos falar como Deus entende o que é ser rejeitado. Será que Deus rejeita alguém? Será que tem gente que rejeita Deus? São perguntas fáceis de responder. Vocês estão respondendo dentro de vocês agora, eu sei disso. Vocês conhecem alguém que Deus rejeitou? Vocês conhecem alguém que é capaz de rejeitar a Deus? Nós temos casos na Bíblia de pessoas que foram rejeitadas por Deus ou por alguém. Nós temos muitos casos. Eu vou citar um caso aqui para vocês, e eu quero que vocês usem estes casos para espelhar nas suas vidas, porque o que aconteceu na vida desses homens que eu vou citar aqui agora pode acontecer na sua vida também. Eu começo pelo primeiro personagem que Deus colocou para que nós introduzíssemos nesta mensagem, e eu falo sobre Jefté. Eu temo em pensar que alguns aqui nunca tenham ouvido falar de Jefté, né? Se você nunca ouviu falar de Jefté, eu digo misericórdia. A história desse homem está narrada no livro de Juízes, capítulo 11. Então anote aí, depois dê uma passadinha pela Bíblia, né? Dá uma olhadinha lá no livro de Juízes, capítulo 11, e leia uma vida desse homem. Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Jefté foi um homem juiz do seu tempo. O povo de Israel já tinha passado a conquistar a terra prometida. Josué passou, morreu Josué, e agora Deus levanta juízes para julgar o povo de Israel, que era uma nação jovem, em início de vida. Então, no 8º juiz, Deus levanta esse homem chamado Jefté. Mas olha, pensa numa pessoa que foi rejeitada. Jefté era filho de um homem chamado Gileade. E ele foi filho certamente de uma aventura desse homem chamado Gileade, porque a mãe de Jefté era uma prostituta. Ele era considerado um filho bastardo, um filho sem mãe. Quando era bem jovem, os irmãos de Jefté, a estes sim, filhos do pai de Jefté, com uma mulher, casado certinho, e estes filhos chegaram para Jefté e disseram assim: olha só, vai embora daqui, que você não tem mãe, e nós não vamos dividir com você a nossa herança. Nós não vamos dividir com o filho bastardo a nossa herança. Então fique bem atento do que Deus vai estar te dizendo essa noite. Não se assuste com pessoas que ficam incomodadas quando você é
alguém relevante dentro da igreja, alguém relevante dentro do trabalho, alguém relevante dentro da sociedade. Este homem, Jefté, era um homem relevante que passou a incomodar os seus irmãos, a ponto de eles procurarem dele algo que causasse demérito, algo que o diminuísse. Então eles focaram no fato de ele ser filho de uma prostituta e mandaram ele embora para não dividirem com ele a herança do seu pai. Só que tem um detalhe: Jefté é o rejeitado na família e vai para uma cidade de rejeitados chamado Tobi. Quero muito que os irmãos leiam esse texto depois. Que bom se os irmãos lerem esse texto depois, né? Fica aí uma dica para os jovens, né? Fazer um devocional, algo assim. Falar, porque Jefté era um jovem. Só que Jefté era um jovem cheio de atributos. Os seus irmãos focaram num aparente defeito. Jefté era um filho sem mãe, um filho bastardo. Na verdade ele tinha mãe, mas para a sociedade daquela época, ser filho de uma prostituta era algo assim muito vergonhoso. O povo de Israel passou por uma grande dificuldade e foram oprimidos por um país estrangeiro. E esse país investiu uma guerra contra Israel. Jefté, agora morando em Tobi, que era uma cidade de excluídos. Imagina você se sentir rejeitado e ir para uma cidade de gente rejeitada. Todo mundo na rua é rejeitado. Você passa, não passa perto de mim não, porque ninguém me quer. Aí eu vou, bom dia, não, bom dia nada, você não quer que eu tenha um bom dia. Vamos almoçar? Almoçar? Você está querendo me envenenar, né? Imagina você conviver com uma sociedade formada apenas por rejeitados, por pessoas que acham que ninguém quer o seu bem. Esta é a cidade onde Jefté estava morando. Mas os seus irmãos se reuniram e foram até ele e disseram assim: Jefté, salva a gente, que o bicho pegou. A coisa ficou feia para o nosso lado. Os amorreus vêm vindo e eles vão nos destruir. Por quê? Porque na hora da dificuldade, todo mundo enxerga as suas qualidades. Então fique tranquilo, se alguém está dizendo que você é ruim nisso, você está ruim naquilo, as pessoas só deixam, ou elas só prestam atenção nas suas qualidades quando a coisa fica feia para o lado delas. Mas não se esqueça, não se engane, as suas qualidades estão sendo percebidas pelas pessoas. É que gente não gosta de ver as qualidades do outro. Gente gosta de ver os defeitos do outro. Jefté falou assim: não, eu aceito comandar o exército contra o exército inimigo, eu aceito, mas eu quero que vocês me façam governador. Eu não quero só travar essa peleja. Se eu vencer, eu quero ser governador desse lugar. E Jefté ora ao Senhor, e há uma situação até diferente, inusitada nesta oração dele. Nós não vamos comentar porque o tempo não nos permite, leiam vocês depois. Mas Jefté ora ao Senhor, porque ele era um servo de Deus. Ele falou: Senhor, eu preciso vencer esta batalha, eu preciso tirar de dentro de mim este sentimento de rejeição. E Jefté vai para a batalha e vence a batalha e se torna governador de Israel. Veja, meus irmãos, que fique tranquilo, o tempo vai mostrar as suas qualidades. Não fique preocupado em dizer para todo mundo as suas qualidades. As suas qualidades estão sendo percebidas, ainda que as pessoas façam de conta que não estão vendo. Fique em paz, Deus vai mostrar a que você veio. Deus não faz nenhuma pessoa, não há nenhuma pessoa aqui neste lugar hoje que não seja dotada de várias qualidades, ainda que as pessoas façam de conta que não estão vendo. Mas você tem qualidades, porque você carrega dentro de si os atributos de Deus. Você carrega dentro de si as qualidades de Deus. E mais,
Deus depositou em você, Bruno, qualidades que Ele não depositou em mim. Deus depositou na Dani ali qualidades que Ele não depositou em mim. Então a Dani é imprescindível nesse lugar, porque ela faz aquilo que eu não sei fazer, assim como o Júnior faz coisas que eu não sei fazer, assim como eu faço coisas que a Mari não sabe fazer. Nós temos qualidades, e em algum momento essas qualidades farão a diferença. Só faça uma coisa: espere no Senhor e ore. Deus, o Senhor me dotou de qualidades, para quando será? Quando será o meu tempo? As pessoas me rejeitam, mas eu sei, Senhor, que o Senhor não vai me deixar nessa peleja sozinho. Eu vou vencer essa peleja. E nós aqui não estamos falando de crente que gosta de revidar, de crente revanchista, que diz para o outro ficar sentado na plateia para ver a sua vitória, enquanto o outro está amargando sua derrota. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que invariavelmente, independente de você ser um vitorioso ou não, Deus me dará a vitória, porque Ele prometeu, e eu creio nisto. Eu preciso botar isso na minha mão. Quero falar de outro rejeitado. Enquanto Jefté foi rejeitado pela sociedade, e aqui há pessoas que se sentem rejeitadas pela sociedade, eu quero falar de uma pessoa que foi rejeitada pelos seus amigos, pelas pessoas que moravam na sua vizinhança. Samuel, provavelmente um dos profetas mais notórios da Bíblia, de toda a história de Israel, um dos homens mais impressionantes. Samuel tinha motivos para ser rejeitado, ou tinha motivos para se sentir rejeitado, porque Samuel era um filho de uma mulher que teve uma gestação tardia. Sua mãe ficava dias e dias e dias orando para que Samuel viesse um Samuel, para que ela pudesse dar ao Senhor. E o dia então que Samuel nasceu, eu acho que se Samuel pudesse escolher, ele queria ficar com a mãe dele. Qual criança aqui que não quer ficar com a mamãe? Mas quando Samuel nasceu, passado um pequeno período, a mãe dele o levou e entregou lá nas mãos do profeta, do sacerdote Eli. Toma conta dele, ele não é meu mais. Samuel já começou a ser rejeitado ali, ou pelo menos se sentir rejeitado, ainda que não fosse o desejo da sua mãe rejeitá-lo, porque sua mãe tinha um trato com Deus que ela cumpriu rigorosamente. Mas para Samuel é possível que ele tivesse pensado assim: nem minha mãe me quis, me deixou aqui com um sacerdote velho e ultrapassado. Mas Samuel foi levantado no meio daquele tempo como uma nova voz profética. Samuel foi um homem dotado de uma sensibilidade, e ele fez algo impressionante. Ele mudou a história de Israel, tirando Israel do período dos juízes e estabelecendo a monarquia naquele povo. Então a história desse homem está guardada para sempre. Mas houve um período da vida dele que Samuel falou assim: olha, Senhor, as pessoas estão se reunindo. As pessoas estão se reunindo e falaram que não me querem mais, porque eu estou velho. Tem muita gente, talvez, não sei aqui, mas é muito normal, pessoas também começaram a se sentir descartáveis. Samuel se sentiu descartável. Eu não sei se algum dos irmãos aqui passaram por essa experiência terrível de se sentir descartável. Alguém que pode usar de mim, se aproveitar de mim e depois me jogar fora. Tem alguém aqui que já sentiu isto? Eu sei certamente que tem. E a história de Samuel não foi diferente. Samuel, depois de tantos anos de caminhada com Deus, tantos anos ao lado de Deus, um dia ele percebe que na mente dele, que isto não foi suficiente, que ele falou assim: olha, Deus, eu sei que o Senhor gosta de mim, está tudo certo, mas o que eu queria mesmo é fazer sucesso com o meu povo aqui, e deu ruim, hein? Eles não me querem mais, eu já estou velho.
E Deus falou assim: calma, Samuel. Calma, Samuel. O problema deles não é com você, não. O problema deles é comigo. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então o que eu quero dizer a vocês aqui: muitas vezes vocês se sentem rejeitados por alguém, mas essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo para sugerir algum tipo de rejeição na sua vida, não porque elas definitivamente concordem com isso, mas que elas estão sendo usadas como voz do adversário para te fazer sentir-se mal, para poder fazer você distanciar do projeto de Deus, para fazer você se calar a voz profética de Deus. O que aqueles homens e mulheres daquele tempo de Samuel queriam é que a voz profética de Samuel se calasse. Nós tivemos um rejeitado pela sociedade, agora temos um rejeitado pelos seus amigos, que foi Samuel. Agora outro rejeitado, um rejeitado pelo pai. Eu estive com mais um missionário recentemente, numa cidade aqui próxima, e eu encontrei com 2 garotinhos, que estavam brincando ali. E nós perguntamos para eles assim: tudo bem? Vocês querem brincar aqui também? Sim, nós queremos brincar. Nós compramos as fichas para eles brincarem daquele brinquedo. E nós aproveitamos para conhecer um pouco mais daqueles 2 garotos, que na verdade eram 3, eram trigêmeos. Mas naquele momento lá nós encontramos apenas os 2. E eu falei assim: onde você mora? Eu moro aqui perto. Aí eu vou tentando descobrir um pouco da história dele. Ele me disse: olha, quando minha mãe se engravidou de nós, trigêmeos, meu pai pegou uma faca, enfiou no pescoço e se matou como se mata uma galinha. Ele disse isso. Então, na mente daquelas crianças, o pai preferiu a morte a cuidar de 3 crianças. Provavelmente nem tenha sido esse o motivo do suicídio daquele homem, mas na mente daquelas crianças, sabe Deus até quando eles são rejeitados pelo pai? Sabe até quando? Até eu ou você ir até eles falar de Jesus. Muitos rejeitados estão esperando a sua voz. Muitos rejeitados estão esperando a minha voz. Muitos rejeitados estão esperando apenas o seu abraço. Muitos rejeitados estão esperando apenas você dar uma palavra de amor e de carinho. E se você não tem essa palavra de amor e de carinho, você tem que pedir a Deus essa noite. Peça, Senhor, uma palavra de carinho e de esperança. E comece a olhar no seu irmão, e olha para ele, e comece a ver as virtudes dele, porque certamente ele tem mais virtudes do que defeitos. Eu estou falando aqui agora de um homem que foi rejeitado pelo seu pai. O nome desse moço era Davi. E Davi era o mais jovem de vários filhos de um homem chamado Jessé. E este mesmo Samuel vai à casa de Jessé por orientação de Deus, para levantar o rei de Israel, o rei que o povo pedira, o rei que o povo estava tanto necessitado, clamando tanto. Por que o povo queria o rei? Porque o rei naquela época era moda. Deus queria ser o rei de Israel, mas Israel não quis a Deus. Por isso que Deus falou assim: eu também estou sendo rejeitado, Samuel, fica tranquilo. Não é só você que é rejeitado, não, eu também sou. Samuel vai à casa de Jessé, e Jessé apresenta todos os seus filhos para ele, os homens mais belos de Israel, guerreiros, campeões, homens destros da batalha, homens fortes, militares. Esses mesmos homens, esses mesmos campeões ficaram em silêncio naquele vale, enquanto durante dias e dias, um filisteu chamado Golias disse assim: quem aqui vai me enfrentar? Tem Deus nesse lugar? Aqueles homens cheios de si, aqueles homens bonitos, belos,
certamente todas as mulheres queriam estar próximas deles. Aqueles homens ficaram acovardados num vale, enquanto um homem de estatura gigantesca gritava contra o Deus de Israel. Até o profeta Samuel, com toda a sua intimidade com Deus, se enganou diante da beleza daqueles rapazes. E Samuel foi passando um por um, e Deus foi lhe dizer assim: olha, não é esse, olha, não é esse, olha, não é esse. Até que acabaram-se os filhos que Jessé tinha como seus prediletos. E aí Samuel diz assim: acabou? Jessé diz: olha, tem um rejeitado, tem umzinho que está lá no campo cuidando de umas ovelhas aí que eu tenho. Deus fala assim: chama ele, é esse aí, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E naquele dia, esse jovem, rejeitado pela família, pelo seu pai, foi ungido o rei mais próspero, mais amado da nação de Israel. A insígnia dele está presente até hoje na bandeira da grande nação de Israel. O rejeitado foi até aquele vale daquele dia e falou com Golias: você é um incircunciso que está afrontando o exército do Deus de Israel. Hoje mesmo Deus vai me dar a sua cabeça. Quantos aqui foram rejeitados? E Deus está dizendo nesta noite: eu vou chamar os rejeitados, e eu vou fazer esses homens grandes homens do meu reino, grandes mulheres do meu reino. Então esqueça se você é rejeitado, esqueça se um pai, uma mãe, um amigo te rejeitou. Deus não te rejeita. Aceita esse amor de Deus na sua vida e toma ele no seu coração. Põe isso na sua espada e vá derrotar os Golias que vão se levantar contra a igreja, que vão se levantar contra o povo de Deus, que vão se levantar contra a sua família e que vai se levantar contra você mesmo. Foi o rejeitado que livrou Israel da mão dos filisteus. Falei de um rejeitado pelo pai, agora vou falar de um rejeitado pelos irmãos. Aí fica fácil, né? Quando fala de rejeitado pelos irmãos, todo mundo lembra de quem eu vou falar. Tenho até medo de perguntar, porque eu sei que muita gente balançou assim: é isso aí, mas não sabe o que eu estou falando. Alguns sabem e outros não. Estou falando de José. A história de José no Egito, e não do Egito. A história de José é uma história muito comovente, muito conhecida, e eu não vou entrar em detalhes. Você sabe bem a história. José era um rapaz sonhador, porque Deus mostrava coisas que iam acontecer no futuro para ele. Ele precisava de um processo, um duro processo, para que o grande plano que Deus tinha na vida dele acontecesse. Mas os seus irmãos não suportavam o talento que estava sobre José. E José é abandonado, é deixado num poço seco. Para que um grupo de viajantes o comprassem como um escravo e o levassem para o Egito. Os irmãos conhecem o resto da história. José se torna vice-rei, vice-governador, o homem mais importante do Egito, e o Egito era a nação mais importante da terra. Acima de José, apenas o grande faraó. José é um exemplo claro de que um homem ou uma mulher rejeitado, que diz não à rejeição, pode ser um grande homem e uma grande mulher na presença de Deus. Não aceite as palavras de rejeição sobre a sua vida. Se Deus não te rejeita, mas ninguém pode te rejeitar. Ou, se Deus te rejeita, nada adianta a rejeição de outras pessoas, sejam elas quem for, ainda que te doa muito, e é claro que dói. Quem
quer ser rejeitado, ninguém, mas Deus chamou um rejeitado do fundo do poço, mandou aquele rejeitado passar por um processo, e ele aceitou passar pelo processo, e ele foi um dos homens mais notáveis do Velho Testamento. Meus irmãos, você quer ser notável? Primeiro, descarte a rejeição, anule a rejeição na sua mente. Fácil não é, mas olha aqui, use essa terapia aqui, use o par de joelhos, vá diante de Deus, vai orar, e sim, pode procurar um profissional, problema nenhum, até muito salutar. Procure os profissionais da área, vá se curar, vá se tratar, mas comece agora, ainda que no meio da dor, vá negando: eu não aceito ser rejeitado, eu não fui rejeitado, o meu Deus me elevou, eu sou hoje filho de Deus, eu não sou mais uma criatura, eu sou alguém que Deus está preparando para me tornar grande, para ser relevante nesse tempo, para fazer a diferença na minha terra. Estes homens que eu citei agora têm algo também em comum. Eles são citados na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, uma galeria muito seleta dos mais impressionantes homens da Bíblia, lembrados pelos seus atos de fé. Então eu posso entender, meus irmãos, que ser rejeitado e vencer a opressão da rejeição é um ato de fé. E eu vou dizer, a rejeição é algo tão triste, tão vergonhoso, que hoje eu vou me conter e não vou pedir para ninguém ficar aqui na frente, porque as pessoas têm medo, elas têm traumas, elas têm feridas tão profundas, que elas não sentem a vontade de dividir isso com ninguém. E eu não vou levar ninguém a isso hoje, mas Deus vai te dar a oportunidade de ir até você, até onde você está, e vai começar esse processo de cura ainda nesta noite. Quem crê nisso, levanta a mão em nome de Jesus. Glória a Deus. O mais notável dos homens, o maior de todos, foi rejeitado não pela sua família, não só pelos seus, mas por toda a humanidade. Nosso Deus enviou o seu Filho Jesus para trazer a salvação para este mundo. Em princípio, Jesus seria o rei que Israel aguardava, e o primeiro a rejeitar a esse rei foi o próprio Israel. A sua própria nação o rejeitou, porque ela não quis ver os atributos de Jesus. Os homens que tomavam conta daquele lugar, os fariseus, os saduceus, a sinagoga e o sinédrio, conseguiram plantar na mente das pessoas que Jesus era tudo menos o Messias. Então, se tem alguém que entende de ser rejeitado, é Jesus. Eu imagino que se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não fui, porque vocês não estariam aqui hoje, porque na primeira rejeição eu teria falado: quer saber uma coisa? Vai para outro lugar, eu que não quero ser rejeitado aqui, eu sou Deus, me leve embora, eu quero sair daqui assim, popstar, quero uma explosão, quero um estrondo, um monte de anjo, quero um show, não me quero, eu vou embora. Se nós somos imitadores de Cristo, nós vamos imitá-lo até em como ser rejeitado. Jesus disse em Marcos 6, versículo 4, então Jesus lhes dizia: um profeta não fique sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus não tinha honra nem na sua casa. Em Lucas 13, versículo 34, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Se um rei, se o Criador do universo, se o Verbo
a palavra capaz de criar todas as coisas, se tudo que existe hoje existe por Ele, Ele foi negado, Ele foi traído, Ele foi rejeitado, por que eu não seria? Por que eu não seria? Isaías 53, versículo 3 diz assim: Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado dos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus foi um homem de rejeição. Jesus passou o seu primeiro ano, tudo bem, um monte de milagre, mas daí para frente foi só rejeição, foi só dificuldade. Jesus foi para a cruz como o mais vil dos homens. E quem sobe aqui tem sido voz profética de Deus para falar com você: muda de vida, você não é rejeitado. E quando você não ouve essa pregação, quando você não entende o que Deus tem falado, você está dizendo: eu rejeito a Cristo. Isto sim é uma maneira de rejeitá-lo. Você não precisa dizer: eu não quero Jesus, não precisa dizer isso não. Basta você dizer o seguinte: eu não quero segui-lo. Eu gosto de Jesus, eu aceitei Jesus, mas eu gosto de ser igual a Ele, não quero não. Se bater na minha cara, eu vou dar um monte de soco em seguida. Ou seja, tudo que você faz que não se parece com Jesus, denota que você, na verdade, não o segue. E pior, que você o está rejeitando. Eu quero falar sobre dois homens em particular, que foram rejeitados por Deus. E aí fica difícil. Eu falei agora sobre pessoas rejeitarem outras pessoas. E quando Deus rejeita alguém? Eu quero falar rapidamente sobre dois homens que foram rejeitados por Deus. Um deles se chama, ou se chamava, Caim. Caim tinha um irmão por nome Abel. E os dois, chega um momento da vida deles que eles vão apresentar uma oferta a Deus. E Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Olha, tem muito partido político que levantaria sua voz de direita: está vendo? Deus é de direita, porque apoiou Abel. Acho que Abel era de direita. Ou, vamos trocar aqui para não parecer que eu estou falando de um lado ou de outro. Acho que Deus era de esquerda, porque rejeitou o Caim, que era de direita. É claro que Caim e Abel, que não estão direita nem esquerda, mas as pessoas provavelmente vão arrumar um jeitinho de politizar a história. Mas Deus não rejeitou Caim, porque Deus tinha uma predileção gratuita por Abel. Deus rejeitou a Caim por dois motivos. Primeiro, porque ele avisou a Caim que Caim cometeria um crime. Caim o desobedeceu. Isso é uma coisa que Deus não suporta, é desobediência. Mas teve um motivo, e o primeiro motivo, de fato, para que Deus rejeitasse a Caim, era que Caim, na hora de entregar a sua oferta, uma oferta que serviria certamente de motivo, de ensinamento para toda uma história, porque foi a primeira oferta registrada por homens na Bíblia. Então Abel pega do melhor que ele tinha, das primícias, ou seja, do que lhe saiu primeiro, a coisa mais nobre da sua produção, e entrega ao Senhor. O Senhor está aqui, olha, estou te dando o meu melhor, porque o meu pior contigo é o melhor. Tudo que eu tenho, Senhor, não faz diferença nenhuma se ele é mais caro, se é mais barato. Sendo teu, o Senhor está abençoando, é tudo o bom e o melhor. Então quando você entrega para Deus o seu melhor, quando você entrega o seu melhor dia para Deus, quando você entrega a melhor parte do seu trabalho para Deus, você está dizendo para Deus o seguinte: eu não confio no que eu produzo, eu confio no Senhor. O outro homem que eu quero falar que Deus rejeitou, entre outros tantos, Saul, o antecessor de Davi. Esse homem foi rejeitado por Deus. E por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque Saul era um homem incapaz de se arrepender. Muito semelhante ao pecado de Caim.
Saul era um homem que reiteradas vezes foi avisado: olha, muda a sua postura, muda o seu jeito, porque Deus não se agrada dessa forma como você está fazendo. Você está entrando numa área, você está criando uma situação, você está tendo idolatria no seu coração. Muda de vida, porque Deus vai te tomar o reino, Saul. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que ninguém nessa noite será rejeitado. Eu declaro que nenhum dos presentes aqui, e os familiares dos irmãos, os seus amigos, seus entes queridos, vocês devem orar para que eles não sejam rejeitados, e eles não serão rejeitados se eles se arrependerem. Mas se não arrependerem, eu lamento em dizer, vão ser rejeitados. Eu estou aqui para dizer verdades. Qualquer um que negue a Cristo será rejeitado. Mateus 10:32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, fique atento. Essas palavras foram de Jesus. Agora deixa eu dar uma boa notícia, que eu falei algumas más notícias, né? Deixa eu falar agora, e nós podemos encerrar com uma boa notícia. Deus não te rejeita. Mas espera aí, você acabou de falar que Deus me rejeita. Deus pode te rejeitar nas condições que eu expliquei, mas Deus não quer te rejeitar. Nenhum dos presentes aqui. Deus não quer rejeitar ninguém nessa região. Deus não quer rejeitar ninguém da humanidade. Deus está pronto para aceitar a todos, meus irmãos. Deuteronômio 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. 2 Timóteo 2, versículo 11 e 13 diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos; se sofrermos, também com Ele reinaremos; se o negarmos, também Ele nos negará. E se vocês, ou se eu for infiel, Ele não será infiel. O texto diz assim: também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode variar entre fiel e infiel. Deus pode negar e pode não negar, mas fiel e infiel nunca, porque Deus, a natureza de Deus é ser fiel. Então, se você quer saber de uma boa notícia, Deus é fiel e vai cumprir com o que Ele disse na sua vida. Salmo 27, versículo 10 diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Este salmo é de Davi. Se você se sente rejeitado, meu irmão, se você se sente rejeitado, minha irmã, saiba uma coisa: ainda que todos virem o rosto para você, o nosso Deus, o meu Deus, está de braços abertos esperando. Ele te ama, Ele quer te pegar no colo, Ele tem colo para te dar, Ele tem paz para te dar, Ele tem liberdade para te dar. Flua nessa liberdade, flua nesse rio, conheça desse Deus que é poderoso e que quer te abraçar e que quer te levar para uma outra situação, para uma outra posição de vida. Deus te ama. Ponha isso na sua mente: nenhuma rejeição, ninguém que te rejeite é capaz de subtrair de você esta propriedade única que nós temos. Nós somos amados de Deus. Eu sou amado de Deus. Vocês são amados de Deus. Aqui tem um grupo de pessoas que são amadas de Deus. Glória a Deus. Vamos todos falar juntos: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós não seremos abatidos, meus irmãos, porque o nosso Deus não nos rejeita. O nosso Deus tem colo para nós, eu repito. Gostaram? Posso falar outro versículo para vocês repetirem comigo? Vamos repetir essa verdade.
Guardem esse versículo seguinte. O primeiro que eu li, que vocês repetiram, 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Agora Romanos 38, 39. Amo esse versículo. Esse versículo vai ser um lema na vida de vocês. Eu vou dizer, vocês vão repetir comigo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.